Muito bem, Cajazeiras, sertão paraibano. Fernando Antônio, jornalista independente. Hoje é domingo, dia 1º de dezembro. Estamos chegando aí no mês do Natal, mês de Réveillon, mas nem tudo é alegria. Eu estou aqui na casa da senhora Rita Marcelino. Para quem não conhece, Dona Rita é a mãe do jovem Jardênio Marcelino, que nessa sexta-feira, dia 29 de novembro, causou um espanto, uma surpresa aqui na cidade de Cajazeiras, na região, a morte prematura de Jardênio. Uma pessoa que gozava de saúde, bom relacionamento, casado, pai de família, esposo, filho, muitos amigos, e de repente a notícia ecoou na cidade de Cajazeiras à noite de sexta-feira, dia 29. Dona Rita, em primeiro lugar, eu quero que a senhora tenha a certeza que eu, que conhecia seu filho há muito tempo, todas as pessoas aqui de Cajazeiras, da região, que conheciam Jardênio, sabe do rapaz que ele era, das boas amizades, trabalhador, honesto. Como foi para a senhora essa notícia? Essa notícia foi uma perca muito triste, e para mim foi uma morte muito brutal, porque meu filho era um cidadão de bem. Meu filho nunca estrupou ninguém, nunca assaltou, não era bandido. E eu só tenho a pedir aos órgãos públicos, à Polícia Militar e à Polícia Civil, que são super incompetentes, que esse caso não fique impune. Porque a dor é muito grande. Só quem sabe, quem passa por isso, é uma mãe. E uma mãe que tem um filho maravilhoso. Hoje, gente, está doendo tanto, que todos os dias meu filho, tanto era um bom filho como um bom neto, sempre frequentava minha casa, é casado, muito bem casado, tem uma esposa, uma filhinha de 12 anos. Era um bom neto para minha mãe, amava minha mãe e me amava, certo? E hoje, meu filho se encontrar na situação, se fosse uma morte que Deus tivesse levado um infarto, eu ficaria feliz com Deus, com o meu Espírito Santo. Mas não foi uma morte que Deus levou, foi uma morte brutal. E eu quero justiça, que os órgãos competentes, a Polícia Militar, eu peço encarecidamente, que eu sei que eles têm filho, e talvez algum deles já passaram por a dor de um filho de perder. E eu peço encarecidamente a Polícia Militar e a Polícia Civil. Oh dor, Deus, oh dor. Só um pai e uma mãe sabem a dor de perder um filho maravilhoso. Meu filho era um bom filho, um cidadão de bem, um batalhador, formado em bacharel em Direito. Tinha a lojinha dele, as vendas dele de celular. Não era porque meu filho muito competente, muito eficiente, lutava com tudo que era bom para sobreviver, para ganhar o pão de cada dia. Dona Rita, eu repito, eu imagino a dor que a senhora está sentindo, porque eu sempre digo, quando faço essas matérias, e vou sempre repetir, até porque eu também sou pai, eu digo sempre que pai, mãe, não nasceu para enterrar filho, tá certo? É uma dor que eu não sei qual é, nem quero saber, tá certo? Mas a gente imagina o que a senhora está sentindo. Eu queria que a senhora dissesse, a senhora disse que não foi uma morte natural, não foi infarto, não foi uma morte súbita. A senhora disse que foi uma morte violenta. A que a senhora atribui essa sua afirmação? Eu atribuo pelo seguinte:
Porque quando foi 8h30, o cara aqui na Caminho de Holanda, em frente ao supermercado de Zildo Alves, veio na moto dele me chamar, dizendo que meu filho vinha para casa se fosse comigo. Ele me levou na moto. Só que quando eu cheguei lá no estabelecimento, meu filho já estava caído. Eu tentei levantar ele. Tinha muita gente bebendo carro. Eu pedi a ele ainda, Adriano, que ele é conhecido pelo Buda, chamado Adriano, pela luz do Espírito Santo, que eu peguei na minha medalha do Espírito Santo, que eu sou devota, tira esse carro, ajuda, vamos socorrer meu filho e levar para o hospital. Aí chegou outro cidadão lá também. Não, mas o SAMU está vindo. Eu disse, mas o SAMU demora. O SAMU demora. E meu filho ainda peguei no pulso dele, ainda está pulsando, que eu sou técnica em enfermagem, trabalhei muitos anos em hospital, em UTI, que era o meu setor. E eu já estava vendo meu filho ali, já se acabando. Eu abri as pupilas dos olhos dele, que eu entendo um pouco da área de saúde, e vi que ele já estava ficando sem reflexo. E primeiro tem uma história que chegou, viu o movimento lá, contaram que um cara chegou de moto, de capacete e agrediu muito ele, deu muito nele, chute de capacete e tudo. Então isso foi uma morte brutal, não foi infarto, não foi overdose, não foi nada disso. Meu filho foi espancado. E eu peço, hoje, gente, eu estou sentindo tanta falta, porque todos os dias meu filho era um bom filho, ligava para me dar a bênção. Benção, mãe, a benção. Todos os dias eu ouvia a voz dele. Era um filho de ouro. Dona Rita, a senhora me perdoe algumas perguntas que eu vou lhe fazer diante do que a senhora está falando, mas são perguntas importantes até para a gente chegar onde a senhora quer, que realmente não é só a senhora, todos querem justiça. A senhora disse que um homem de capacete, dito por outras pessoas, agrediu o seu filho com esse capacete, com a bota, chutando, né? Inclusive, muitas conversas já surgiram depois dessa morte, né? Um caso que, uma das conversas que a gente escuta e que até eu gostaria, a senhora que encontrou o Jardênio lá no local, disse que ele ainda estava com vida quando chegou. Dizem que ele estava correndo de cuecas. O Jardênio era um rapaz que quem o conhecia como eu sempre viu o Jardênio muito bem vestido. O Jardênio não andava maltrapilho, mal vestido, e ele estava de cuecas. E diante disso surgiram algumas conversas. A senhora me perdoe, apenas vou falar aqui do que eu ouvi, tá certo? Não estou dizendo que foi isso. Que haveria uma possibilidade dessa confusão ter acontecido, porque talvez ele estivesse num local com uma determinada pessoa e o marido dessa pessoa chegou e aí começou essa confusão, essa briga que resultou exatamente em ele ser encontrado de cueca e vinha correndo. Procede isso? A senhora sabe alguma coisa a respeito disso? Não, o que eu sei é o seguinte, meu filho jamais era um homem de sair de cueca. Meu filho, o relógio de meu filho, caríssimo, foi roubado, a calça dele foi roubada, o cordão dele foi roubado, a pulseira dele foi roubada, a chave do carro dele importado foi roubado, certo? E meu filho jamais ia sair assim de onde ele estivesse e nem ter assédios com mulher nenhuma, certo? Agora, o que eu sei é que ele veio, deixou o carro dele, ele veio de São João com uma pessoa e essa pessoa estava bebendo com ele. Essa pessoa estava bebendo com ele até surgiu conversas. Uma pessoa passou ontem aqui, só que eu não tenho conhecimento, por falar que era Jardênio, um menino muito bom, muito educado,
muito estudado que conheceu ele. E tudo aconteceu que ele estava nesta casa, gastou muito dinheiro lá com bebedeira, bebendo, certo? E começaram a espancar ele, e ele com medo correu, foi onde ele entrou nesse quarto para se defender, certo? E a mulher estava dentro, ele não viu, aí começaram a espancar. Aí quando foi para ele sair de lá, disseram que ele veio nessa moto, com esse, não sei se é motoqueiro, que é ser com caputo, que usa a história de um capacete, mas pode não ser um motoqueiro. Possa ser que tiraram ele também de lá, para a polícia não chegar, que alguém podia ter visto a agressão, certo, e tudo. E as conversas que dizia que ele gritava, certo, ele sozinho para lutar, que eu acredito que não foi só um ali, certo, tinha mais de alguém, deve ter deixado ele aí, quando deixou ainda agrediu ele, chutou, machucou, pisou nele de pé e tudo. Agora que meu filho não é homem desse não, de aceder nenhuma mulher não, sendo sexual, de jeito nenhum. E outra coisa, meu filho nunca esteve na asa. Eu tenho um amigo que mora ali, que eu sou enfermeira, eu já fiz injeção nele. E ele disse a mim que ele até viajou, disse, olha, eu vou viajar e vim aqui muito triste com isso que aconteceu, prestar minha solidariedade com a senhora. Mas seu filho nunca esteve dentro da asa. E então ele veio com esse cara de São João, ninguém sabe se esse cara tem amizade o que tem por lá, certo? E deve ter ido embora e deixou meu filho, não sei onde que aconteceu esse fato, essa morte brutal, né? Porque meu filho eu conheço. E todo mundo conhece meu filho aqui em Cajazeira, até porque a cidade toda está de luto. Porque Jardine é um menino bom, sempre foi um menino bom, um menino calmo. Todo mundo gosta dele, não tem inimizade com ninguém, certo? Muito educado. Aqui eu moro aqui há 40 anos que vai fazer, faz 23 de dezembro. Jardine não tem uma inimizade. Uma inimizade Jardine não tem com ninguém. Abraçava gatos e cachorro, mendigo, quando chegava na minha porta. Às vezes ele, mãe, eu só posso fazer pix, não tem como fazer. Dê aí dinheiro aí para ele, dê 1 quilo de arroz, dê o que tiver aí. Dona Rita, isso eu endosso. Que Jardênio era uma pessoa muito querida, isso é fato. Tanto é que a gente observa em todos os grupos o lamento das pessoas que conheciam o filho da senhora. Eu mesmo conhecia e posso dizer que era uma pessoa assim muito agradável, tá certo? A senhora chegou no momento aqui, conversando comigo, a senhora falou a palavra overdose. Por que a senhora citou essa palavra? Me desculpe a pergunta, ele usava assim, ele usava alguma substância? Não, que eu saiba não. Que eu saiba de jeito nenhum. E o que eu falei disse que não foi disso, porque o médico disse, quando ele chegou no IML, que a morte de Jardênio, que até o médico conhecia ele, ficou emocionado, ficou muito comovido, certo? O médico disse que tinha sido espancamento, não tinha sido infarto e não tinha sido overdose, que tinha sido espancamento em Jardênio, certo? Quebraram até o nariz de Jardênio, o rins de Jardênio ficou complicado, estava complicado, certo? Dona Rita, Jardênio era o único filho da senhora? Sim, Jardine foi meu único filho e será ainda. Porque a morte, ela acontece para aquelas pessoas que não é lembrada. E meu filho jamais será esquecido. Jamais Jardine será esquecido. Eu acho que nem por muitas pessoas, por mim que sou mãe dele, eu posso falar isso, mas por muita gente também. E eu tive com meu filho. Na quinta-feira ele veio para cá,
pediu lanche, como era de costume. Sempre a gente saía para choperia, para China, mas depois que a minha mãe, 94 anos, ficou mais decadente, ele falava: mãe, a gente não vai deixar a vozinha só, porque ela não tem condições, a gente vai pedir para comer e a gente come aqui. Eu disse: muito bem, meu filho. Ele sempre tinha esse coração. Agora, o que eu não entendo, eu ainda vou repetir. Por que ficaram com os 2 iPhones de meu filho, cordão, pulseira sumiu, calça, chinelão, de marca, tudinho? Por quê? A única coisa que restou foi o anel dele de direito, que na hora lá que o outro lado que da Caminho de Holanda, da Globo, do Buda, que o tenente chegou, tirou e deu a meu irmão, entregou para meu irmão. Foi a única coisa que restou. Acho que ficaram com medo de tirar. Não sei o que eu estou dizendo, que eu acho que isso aí foi tipo um assalto, um assalto, uma morte brutal dessa. Por quê? Porque eu achava que o anel dava na cara a quem fosse vender, por certo vender ou desmanchar, que poderia ser descoberta alguma coisa. Me desculpa, gente, mas isso é a dor de uma mãe, é o que eu posso falar. É isso. Quando a senhora encontrou o seu filho caído, né? Que a senhora já falou aqui que ele estava vivo, ainda tinha pulso, né? Era mais ou menos por volta de que horas? Bem, Fernando, eu não tenho quase certeza, mas eu acho que era umas 8h30 por aí. 8h30, 8h40, era isso. Eu ouvi um áudio e nesse áudio a pessoa dizia lá, ou fala lá, que ele vinha correndo e de repente ele caiu e disse a pessoa no áudio: caiu morto. Na verdade não caiu morto, que a senhora ainda o encontrou com vida, né? Mas então ele já vinha correndo de cuecas, não foi lá nesse local que tiraram a roupa dele. Não, não foi no local que tiraram a roupa dele. E outra, primeiros e segundos, o pessoal fala que ele desceu da moto desse cara. Quando ele desceu, ele caiu. Quando ele caiu, aí o cara começou a massacrar ele, dar nele de chute, de capacete, até ele estava sangrando. Quando eu vi que eu tenho um pouco de experiência, pancada na cabeça, eu falei assim: meu filho tá... Porque eu trabalhei nos melhores hospitais da Paraíba, que chama-se o Antônio Tagino, com o doutor Rafael Holanda e Luciana Holanda, 2 irmãos. E eu aprendi muita coisa, que eu terminei lá meus estudos. E eu vi que meu filho devia estar com problema, com fratura craniana. O sangramento do nariz dele. Era sangue no nariz dele. Certo? A senhora chegou, encontrou ele ainda com pulso. A senhora conversou com a polícia? Nenhuma câmera na cidade, a polícia até esse momento, a senhora não sabe se viram algumas imagens de tudo isso que a senhora está relatando, o momento que ele desceu dessa moto, que foi agredido, a pessoa da moto, talvez a placa, nenhuma câmera pegou isso na cidade? Fernando, o que eu tenho a dizer a você é que pegar deve ter pegado, porque tem câmera ali em Zivanildo, no supermercado, tem câmera no supermercado Alves de Zildo. Agora é o que eu peço. A polícia, esse órgão muito competente, que eu sei e creio que é, abaixo de Deus, eles, a polícia militar e a polícia civil, certo? Que não deixe esse caso ficar impune. Peça essas câmeras e veja isso que fizeram com meu filho. Até porque eu não me conformo. Porque se Deus tivesse tirado meu filho da cama dele do infarto, de um AVC, de um acidente vascular cerebral que é um AVC, eu ficaria feliz, mas não foi. Foi uma morte brutal, espancado, que não teve quem socorresse. Nem ele pedir socorro, que já estava, acho, tão debilitado de apanhar tanto. E um menino como Jardine não merecia uma morte brutal dessa, porque era um cidadão de bem.
Muito bem. Posso dar um abraço na senhora? Força, viu? Fernando, tá tão difícil. Com imagem de Diego Batera, Fernando Antônio, jornalista independente em mais esse caso, que a gente pede realmente que a Polícia Civil intensifique as investigações para elucidar a verdade em mais esse caso aqui na cidade de Cajazeiras.